Milionário fica chocado ao ver seu filho dançando com uma mendiga negra na rua. Era uma tarde comum em São Paulo, quando a rotina de Marcelo Santoro, um dos homens mais ricos do Brasil, virou de cabeça para baixo. Como sempre, ele estava preso dentro de seu luxuoso carro, filtrar os rostos do cotidiano que se exprimiam nas calçadas. Mas algo chamou sua atenção. A música pulsava, vibrante, ecoando pelo ar quente da cidade. Era um som alegre, desenfreado. E levou seus olhos até uma cena que ele jamais poderia imaginar. Davi, seu filho autista, dançava, perdido em sua própria alegria. Seus movimentos eram fluidos e inocentes, parecendo não se importar com nada ao redor. E diante dele, uma jovem negra, vestindo roupas surradas, acompanhava o ritmo, um sorriso radiante iluminando seu rosto. Era Lara, que por acaso era uma mendiga. O contraste de suas realidades era gritante. Marcelo sentiu um nó na garganta, uma onda de emoções que não conseguia explicar. A dança deles atraía. Ele sempre viveu a vida atrás de muros, o forte escudo do capital que o protegeu de tudo, encobrindo as cicatrizes da sua infância. Mas ali, naquela esquina suja da cidade, a desilusão e a alegria coexistiam de uma forma crua que ele nunca tinha visto. Marcelo começou a revirar nas lembranças de um passado que preferia apagar. O peso da riqueza já não parecia tão confortável. Ao observar Lara, viu não apenas a luta, mas uma força resgatável. Uma jovem que carregava a dor de uma mãe desaparecida, mas que sorriu como se não existissem barreiras. As músicas que pareciam sair do chão contavam histórias de outros mundos, mundos que ele nunca parou para ouvir. E, de repente, aquele instante fez com que a vida de Marcelo deixasse de ser um céu limpo e ensolarado, mas uma tempestade carregada de dúvidas. Depois daquele dia, o desejo de entender a história de Lara e descobrir o paradeiro da mãe dela ardeu em seu peito. Camila Andrade, uma ex-funcionária sua que havia denunciado assédio. Mas, em meio ao clamor da multidão, uma mensagem anônima cortou o ar, insinuando que o passado dela poderia desenterrar verdades aterradoras, refletindo diretamente em sua vida. O espetáculo que deveria ser um ponto de virada fez Marcelo hesitar. Uma pergunta pairava no ar: até onde ele iria para encontrar a verdade que poderia destruir tudo? O futuro que ele sempre conhecera agora parecia cheio de incertezas. E a busca pela sinceridade emocional estava apenas começando. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro! Davi e Lara dançavam, encantando todos com sua harmonia pura. Mas enquanto as palmas ecoavam, um grito cortou o ar. Marcelo, o que você está fazendo aqui com essa pessoa? Era André, um sócio antigo e rival disfarçado. A voz dele estava carregada de desprezo. A tensão se espalhou como uma onda. Marcelo virou-se, seus olhos pesados de confusão. O que você quer dizer? Ele tentava manter a calma, mas as palavras de André eram como flechas, cravando-se em seus ouvidos. Você não sabe? Lamento lhe informar, mas essa jovem tem um passado
que pode destruir não só você, mas tudo o que você construiu. André sorriu, um sorriso que não chegava aos olhos, premeditado. Um silêncio gelado tomou conta do local. A música diminuiu e os murmúrios da multidão pareceram ecoar como um rugido. Lara parou de dançar. Seu rosto pálido apareceu sob as luzes. Marcelo sentiu um nó na garganta. Que passado! O que você está insinuando? A inquietação crescia dentro dele, como uma tempestade. André avançou, aproximando-se para que todos pudessem ouvir. Ela não é apenas uma mendiga. Você queria saber sobre a mãe dela? Camila não desapareceu à toa. E Lara tem tudo a ver com isso. As palavras dele eram um veneno. E mesmo que Marcelo quisesse ignorá-las, uma parte dele sabia que havia algo verdadeiramente obscuro naquela conexão. Como você sabe disso? Tive minhas fontes. Ele deu um sorriso malicioso. E posso lhe garantir que a verdade sobre ela e Camila é devastadora. Davi, que antes irradiava felicidade, agora olhava confuso. Os olhos de Lara, antes tão brilhantes, se turvaram. A música cessou e o murmúrio da multidão se transformou em um burburinho nervoso. Por favor, não a culpe a Lara por algo que não conhecemos. Marcelo disparou. A raiva e a defesa por Lara brotavam simultaneamente. Mas a dúvida já começava a se infiltrar em seus pensamentos. E se André estivesse certo? Quem é você para defendê-la? André cruzou os braços, olhando ao redor como se estivesse capturando cada reação. Ela é uma estranha. Você confia em uma desconhecida? Confio mais nela do que em você. A voz de Marcelo estava cortante. Mas havia uma vulnerabilidade, um desgaste na sua certeza. De repente, um estardalhaço, um telefone, um som de alerta. Uma mensagem surgiu na tela de um celular próximo, e as palavras disparadas como um raio. Lara não é quem você pensa que ela é. E o que aconteceu com Camila é mais sombrio do que imaginam. A revelação se espalhou como um fogo em palha seca. Marcelo sentiu a respiração falhar. Todos olhavam para Lara, essa jovem que tinha trazido tanta alegria a Davi. Mas que agora parecia um enigma cercado de sombras. Tears começavam a escorregar pelo rosto dela, mas a multidão não parecia se mover. Todos aguardando uma explicação. Lara! Ele sussurrou, mas nada parecia claro. A necessidade de proteger sua família e a busca pela verdade estavam destinadas a colidir em um caos devastador. Uma nova pergunta pairava no ar, vasto e opressivo. Até onde Marcelo iria para descobrir a verdade que poderia não apenas destruir suas certezas, mas também sua própria vida, o futuro? Marcelo estava paralisado, as palavras de André ecoando na sua mente como um tambor ensurdecedor. Ele olhou para Lara, os olhos dela cheios de lágrimas e dúvidas, como se o passado estivesse prestes a engoli-la. O silêncio da multidão parecia aumentar a pressão no ar, cada segundo se arrastando como um caranguejo num caminho de areia. De repente, Lara respirou fundo. Uma coragem inesperada tomou conta dela. Marcelo, eu preciso contar a verdade. Sua voz tremia, mas era firme. Minha mãe, ela não desapareceu assim do nada. Eu sei o que aconteceu. E isso pode te colocar em risco. O olhar dela era intenso, e Marcelo sentiu um frio na espinha. A multidão ofegou, e um murmúrio crescente acompanhou as palavras dela. Davi, confuso, olhou para os dois, sem entender a gravidade daquele momento. Marcelo queria proteger Davi, mas a verdade de Lara parecia mais importante.
Fala, Lara. O que aconteceu? Marcelo pressionou, seu coração acelerando. Ele sentiu a urgência, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Camila, ela começou hesitante. Meu Deus, ela estava investigando algo perigoso. A voz de Lara se transformou em um sussurro, mas todos podiam ouvir. Ela descobriu um esquema de corrupção que envolvia pessoas poderosas. E a última vez que a vi, ela estava nervosa, dizendo que algo muito sério poderia acontecer. A revelação cortou como uma faca. Um murmúrio de incredulidade passou pela multidão. Marcelo sentiu a cabeça girar. O que Lara estava dizendo era mais do que uma simples conexão. Era um vínculo sombrio entre suas vidas. Você está dizendo que Camila foi sequestrada? Roubada por causa da investigação dela? Marcelo estava em choque, tentando conectar os pontos. As palavras de André agora tomavam uma nova forma, perigosamente real. Sim, e eu posso provar, Lara falou, a determinação crescendo. Eu tenho algo que ela me deixou, um arquivo escondido. Só que eles já estão atrás de mim. Uma explosão de murmúrios ecoou entre os presentes. Quem são eles? Marcelo exigiu, seu coração batendo freneticamente. A multidão estava a um passo do desespero, olhares confusos misturados com a curiosidade mórbida. Antes que Lara pudesse responder, uma sombra se aproximou do palco. É um homem alto, vestido de preto, os olhos frios como aço. Ele disse em voz baixa e ameaçadora: Você não deveria ter falado, Lara. O tom dele gelou o sangue de Marcelo. Era como se uma sombra tivesse caído sobre o evento. A multidão se afastou, o medo finalmente tomando conta. Quem é você? Marcelo gritou. Mas a voz dele estava mais alta que sua coragem. O homem não respondeu, mas sua expressão dizia tudo. Ele não estava ali para discutir. Você precisa ouvir. Eles vão silenciar você, e nós não podemos deixar isso acontecer. A fervorosa apelação de Lara cortou a tensão. O que você sabe? A voz do homem era como um rugido. Ele se virou para Marcelo como se apenas ele fosse o maior obstáculo. A última coisa que você quer é se envolver nisso. Vá embora e esqueça! Marcelo percebeu que não havia como ignorar a situação. Uma onda de adrenalina subiu pela sua espinha. Ele não podia deixar Lara sozinha. Davi se agachou, contraindo-se entre as pernas do pai, aterrorizado. Eu não vou deixar você levá-la, Marcelo declarou. Um novo tipo de força nascendo dentro dele. O cair das fichas, tudo parecia mais claro. Estava diante dele uma verdade sombria que ele precisava enfrentar. Não só pela segurança de Lara, mas por Davi e por Camila, a mulher que ele havia ignorado em nome do sucesso. A multidão estava em pedaços, berros e gritos emergindo da agitação crescente. Lara olhou para Marcelo, um fio de esperança brilhando em seus olhos. O duelo estava prestes a se intensificar, e aquele momento crucial prometia mudanças devastadoras, não apenas na vida deles, mas nesse imenso guarda-chuva de incertezas, o futuro parecia mais sombrio do que nunca. Marcelo estava paralisado. As palavras de André ecoando na sua mente como um tambor ensurdecedor. Ele olhou para Lara, os olhos dela cheios de lágrimas e dúvidas, como se o passado estivesse prestes a engoli-la. O silêncio da multidão parecia aumentar a pressão no ar, cada segundo se arrastando, como um caranguejo numa praia. De repente, Lara respirou fundo. Uma coragem inesperada tomou conta dela. Marcelo, eu preciso contar a verdade. Sua voz tremia, mas era firme. Minha mãe, ela não desapareceu assim do nada. Eu sei o que aconteceu.
E isso pode te colocar em risco. O olhar dela era intenso, e Marcelo sentiu um frio na espinha. A multidão ofegou e um murmúrio crescente acompanhou as palavras dela. Davi, confuso, olhou para os dois sem entender a gravidade daquele momento. Marcelo queria proteger Davi, mas a verdade de Lara parecia mais importante. Fala, Lara! O que aconteceu? Marcelo pressionou, seu coração acelerando. Ele sentiu a urgência, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Camila, ela começou, hesitante. Meu Deus, estava investigando algo perigoso, algo que envolvia você. As palavras dela explodiram no ar, como um balão estourando. O murmúrio da multidão cresceu. Marcelo ficou paralisado. Ele tentou processar o que estava sendo dito. O passado de Camila, suas conexões, tudo estava começando a se entrelaçar. O que você quer dizer com isso? Camila descobriu um esquema de corrupção que envolvia muitos dos seus colegas. Ela estava prestes a denunciar, mas, antes que pudesse agir, desapareceu. As palavras saíam rápidas, como se Lara quisesse se livrar de um fardo. E eles sabem que você pode estar envolvido. Um olhar de tensão atravessou o rosto de Marcelo. As letras da verdade começaram a se formar em seu cérebro. Mas o que isso significava para ele? Mas como você sabe disso? Ele estava em choque. Porque eu estava com ela na última noite. Nós discutimos e ela disse que tinha algo muito grande em mãos. Algo que poderia arruinar pessoas. E que ela estava preocupada. E isso com você. Os olhos de Lara estavam cheios de um medo palpável. Não dava para ignorar. Marcelo sentiu o mundo girar ao seu redor. O peso da pressão crescia. A multidão estava em pânico. Sussurros se espalhavam como fogo. Você está querendo dizer que eu sou um perseguidor? Um alvo? Ele não queria acreditar. Mas os primeiros vestígios da verdade estavam surgindo debaixo de sua pele, queimando. Eu não sei, mas eles estão vindo. Não podemos ficar aqui. Era um grito de alerta, um pedido urgente. O homem de preto, que tinha se aproximado, ficou paralisado. Agora parecia que estava avaliando a situação. Um semblante de hesitação brotando em seu rosto. Lara olhou para ele com um misto de medo e determinação. Antes que pudesse falar, uma explosão de ruídos perturbou o ar. Um carro preto avançou pela rua, seus faróis ofuscando todos com uma luz intensa. Uma sensação de terror inundou o ambiente. Quando o carro parou, várias figuras saíram, todas vestidas de preto. Homens robustos, todos com expressões ameaçadoras. O que está acontecendo? Era André, agora com um sorriso malicioso. Vejo que a verdade começou a ser revelada. O homem de preto pareceu hesitante, sua fúria esfriando diante da nova ameaça. A multidão entrou em pânico, as pessoas gritando, correndo para todos os lados. Marcelo virou-se para Lara, a confusão dilacerando seu interior. O que está acontecendo? Ele desejava entender. Mas antes que pudesse perguntar novamente, um dos homens se aproximou. Sua voz era cortante como uma faca. Não se meta nisso, senhor Santoro. A última coisa que você precisa é descobrir o que realmente aconteceu com Camila. A presença deles fez com que todos recuassem. E Marcelo percebeu que não estava apenas lutando por Lara. Ele estava lidando com um urso adormecido que, ao ser cutucado, poderia atacar.
Um fio gelado percorreu sua espinha. E as verdades por trás de tudo aquilo? O que Camila realmente sabia? Mais importante, até onde ele teria que ir para proteger seu filho e descobrir a verdade? O ambiente estava em chamas, e a linha entre amigo e inimigo havia se desfeito. E a única certeza que restava era que tudo o que ele acreditava conhecer estava prestes a desmoronar. As luzes da noite se tornavam sombras, e a pressão no ar indicava que algo muito mais profundo estava prestes a ser revelado. E nesse labirinto de trevas, o futuro parecia mais sombrio do que nunca. De repente, Lara respirou fundo. Uma coragem inesperada tomou conta dela. Marcelo, eu preciso contar a verdade. Sua voz tremia, mas era firme. Minha mãe, ela não desapareceu assim do nada. Eu sei o que aconteceu. E isso pode te colocar em risco. O olhar dela era intenso e Marcelo sentiu um frio na espinha. A multidão ofegou e um murmúrio crescente acompanhou as palavras dela. Davi, confuso, olhou para os dois, sem entender a gravidade daquele momento. Marcelo queria proteger Davi, mas a verdade de Lara parecia mais importante. Fala, Lara, o que aconteceu? Marcelo pressionou, seu coração acelerando. Ele sentiu a urgência, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés. Camila! Ela começou, hesitante. Meu Deus, estava investigando algo perigoso. Algo que envolvia você. As palavras dela explodiram no ar como um balão estourando. O murmúrio da multidão cresceu. Marcelo ficou paralisado. Ele tentou processar o que estava sendo dito. O passado de Camila, suas conexões, tudo estava começando a se entrelaçar. O que você quer dizer com isso? Camila descobriu um esquema de corrupção que envolvia muitos dos seus colegas. Ela estava prestes a denunciar, mas, antes que pudesse agir, desapareceu. As palavras saíam, rápidas, como se Lara quisesse se livrar de um fardo. E eles sabem que você pode estar envolvido. Um olhar de tensão atravessou o rosto de Marcelo. As letras da verdade começaram a se formar em seu cérebro. Mas o que isso significava para ele? Mas como você sabe disso? Ele estava em choque. Porque eu estava com ela na última noite. Nós discutimos e ela disse que tinha algo muito grande em mãos. Algo que poderia arruinar pessoas. E que ela estava preocupada com você. Os olhos de Lara estavam cheios de um medo palpável. Não dava para ignorar. Marcelo sentiu o mundo girar ao seu redor. O peso da pressão crescia. A multidão estava em pânico. Sussurros se espalhavam como fogo. Você está querendo dizer que eu sou um perseguidor? Um alvo? Ele não queria acreditar, mas os primeiros vestígios da verdade estavam surgindo debaixo de sua pele, queimando. Eu não sei, mas eles estão vindo! Não podemos ficar aqui! Era um grito de alerta, um pedido urgente. O homem de preto que tinha se aproximado ficou paralisado. Agora parecia que estava avaliando a situação. Um semblante de hesitação brotando em seu rosto. Lara olhou para ele com um misto de medo e determinação. Antes que pudesse falar, uma explosão de ruídos perturbou o ar. Um carro preto avançou pela rua, seus faróis ofuscando todos com uma luz intensa. Uma sensação de terror inundou o ambiente. Quando o carro parou, várias figuras saíram, todas vestidas de preto, homens robustos, todos com expressões ameaçadoras. O que está acontecendo? Era André, agora com um sorriso malicioso. Vejo que a verdade começou a ser revelada. O homem de preto pareceu hesitante, sua fúria esfriando.
diante da nova ameaça. A multidão entrou em pânico, as pessoas gritando, correndo para todos os lados. Marcelo virou-se para Lara, a confusão dilacerando seu interior. O que está acontecendo? Ele desejava entender, mas antes que pudesse perguntar novamente, um dos homens se aproximou. Sua voz era cortante como uma faca. Você não deveria ter falado, Lara. O tom dele gelou o sangue de Marcelo. Era como se uma sombra tivesse caído sobre o evento. O homem olhou para a multidão, depois para Marcela. Sua expressão misturava desprezo e satisfação. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, não é? A verdade. Essa verdade pode custar caro. Lara, em uma tentativa desesperada de se proteger, gritou: Vocês não podem fazer isso. Nós sabemos o que aconteceu com minha mãe. Nesse momento, para o horror coletivo, o homem de preto fez um gesto. Os outros homens começaram a avançar. Em resposta, Lara deu um passo à frente, desafiadora. Camila me deixou uma mensagem. Eu sei onde ela está. E vocês não me impedirão de proteger a verdade. Mas a situação virou de forma inesperada. A umidade no ar virou eletricidade. Uma explosão de luz iluminou a cena, e todos foram ofuscados. Um grito aterrorizado ecoou, enquanto um clarão branco cegava a multidão. E em meio à confusão, um terceiro grupo de pessoas, vestidas com roupas civis e semblantes firmes, irrompeu através da escuridão. É isso! Acabem com isso! Um homem de óculos escuros gritou, puxando um distintivo. Polícia Federal! Estamos aqui para prender os envolvidos no caso de corrupção de Camila Andrade. Marcelo ficou sem palavras. O que significava aquela nova reviravolta? Quem eram essas pessoas? Ele olhou para Lara, os olhos dela agora cheios de terror e confusão. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um dos homens de preto olhou nos olhos de Lara e disse: Você não sabe, não é? Você é apenas uma peça neste tabuleiro. E essa revelação vai mudar tudo. E seguido de um passo rápido, o homem desapareceu na multidão, engolido pela escuridão. Marcelo ficou paralisado, seu mundo desmoronando. Como tudo isso se conectava? Ele olhou novamente para Lara, agora mais fragilizada do que nunca. E o peso da verdade começava a se formar na sua mente. E se a verdade de Lara estivesse pintada em tons de traição? A tensão era palpável. Cada olhar na multidão parecia questionar o que estava acontecendo. E uma única pergunta pairava no ar. Até onde Marcelo iria para descobrir a verdade, que agora parecia mais distante e confusa do que nunca? Marcelo estava paralisado, as palavras de André ecoando na sua mente como um tambor ensurdecedor. Ele olhou para Lara, os olhos dela cheios de lágrimas e dúvidas, como se o passado estivesse prestes a engoli-la. O silêncio da multidão parecia aumentar a pressão no ar, cada segundo se arrastando como um caranguejo numa praia. De repente, Lara respirou fundo. Uma coragem inesperada tomou conta dela. Marcelo! Ela não desapareceu assim do nada. Eu sei o que aconteceu, e isso pode te colocar em risco. O olhar dela era intenso, e Marcelo sentiu um frio na espinha. A multidão ofegou, e um murmúrio crescente acompanhou as palavras dela. Davi, confuso, olhou para os dois, sem entender a gravidade daquele momento. Marcelo queria proteger Davi, mas a verdade de Lara parecia mais importante. Fala, Lara, o que aconteceu? Marcelo pressionou, seu coração acelerando. Ele sentiu a urgência, como se o chão estivesse se abrindo sob seus pés.
Camila! Ela começou hesitante. Meu Deus, estava investigando algo perigoso, algo que envolvia você. As palavras dela explodiram no ar como um balão estourando. O murmúrio da multidão cresceu. Marcelo ficou paralisado. Ele tentou processar o que estava sendo dito. O passado de Camila, suas conexões, tudo estava começando a se entrelaçar. O que você quer dizer com isso? Camila descobriu um esquema de corrupção que envolvia muitos dos seus colegas. Ela estava prestes a denunciar, mas, antes que pudesse agir, desapareceu. As palavras saíam rápidas, como se Lara quisesse se livrar de um fardo. E eles sabem que você pode estar envolvido. Um olhar de tensão atravessou o rosto de Marcelo. As letras da verdade começaram a se formar em seu cérebro, mas o que isso significava para ele? Mas como você sabe disso? Ele estava em choque. Porque eu estava com ela na última noite. Nós discutimos e ela disse que tinha algo muito grande em mãos, algo que poderia arruinar pessoas, e que ela estava preocupada com você. Os olhos de Lara estavam cheios de um medo palpável. Não dava para ignorar. Marcelo sentiu o mundo girar ao seu redor. O peso da pressão crescia. A multidão estava em pânico. Sussurros se espalhavam como fogo. Você está querendo dizer que eu sou um perseguidor? Um alvo? Ele não queria acreditar, mas os primeiros vestígios da verdade estavam surgindo debaixo de sua pele, queimando. Eu não sei, mas eles estão vindo. Não podemos ficar aqui. Era um grito de alerta, um pedido urgente. O homem de preto, que tinha se aproximado, ficou paralisado. Agora parecia que estava avaliando a situação. Um semblante de hesitação brotando em seu rosto. Lara olhou para ele com um misto de medo e determinação. Antes que pudesse falar, uma explosão de ruídos perturbou o ar. Um carro preto avançou pela rua, seus faróis ofuscando todos com uma luz intensa. Uma sensação de terror inundou o ambiente. Quando o carro parou, várias figuras saíram, todas vestidas de preto. Homens robustos, todos com expressões ameaçadoras. O que está acontecendo? Era André, agora com um sorriso malicioso. Vejo que a verdade começou a ser revelada. O homem de preto pareceu hesitante, sua fúria esfriando diante da nova ameaça. A multidão entrou em pânico, as pessoas gritando, correndo para todos os lados. Marcelo virou-se para Lara, a confusão dilacerando seu interior. O que está acontecendo? Ele desejava entender. Mas antes que pudesse perguntar novamente, um dos homens se aproximou. Sua voz era cortante como uma faca. Você não deveria ter falado. Lara! O tom dele gelou o sangue de Marcelo. Era como se uma sombra tivesse caído sobre o evento. O homem olhou para a multidão, depois para Marcela. Sua expressão misturava desprezo e satisfação. Você não tem ideia do que está prestes a descobrir, não é? A verdade! Essa verdade pode custar caro! Lara, em uma tentativa desesperada de se proteger, gritou: Vocês não podem fazer isso! Nós sabemos o que aconteceu com minha mãe! Nesse momento, para o horror coletivo, o homem de preto fez um gesto. Os outros homens começaram a avançar. Em resposta, Lara deu um passo à frente, desafiadora. Camila me deixou uma mensagem. Eu sei onde ela está. E vocês não me impedirão de proteger a verdade? Mas a situação virou de forma inesperada. A umidade no ar virou eletricidade. Uma explosão de luz iluminou a cena e todos foram ofuscados. Um grito aterrorizado ecoou, enquanto um clarão branco cegava a multidão. E em meio à confusão, um terceiro grupo de pessoas, vestidas com roupas civis e semblantes firmes, irrompeu através da escuridão. É isso! Acabem com isso! Um homem de óculos escuros gritou, puxando um distintivo. Polícia Federal!
Estamos aqui para prender os envolvidos no caso de corrupção de Camila Andrade. Marcelo ficou sem palavras. O que significava aquela nova reviravolta? Quem eram essas pessoas? Ele olhou para Lara, os olhos dela agora cheios de terror e confusão. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um dos homens de preto olhou nos olhos de Lara e disse: "Você não sabe, não é? Você é apenas uma peça neste tabuleiro. E essa revelação vai mudar tudo." E seguido de um passo rápido, o homem desapareceu na multidão, engolido pela escuridão. Marcelo ficou paralisado, seu mundo desmoronando. Como tudo isso se conectava? Ele olhou novamente para Lara, agora mais fragilizada do que nunca, e o peso da verdade começando a se formar na sua mente. E se a verdade de Lara estivesse pintada em tons de traição? A tensão era palpável. Cada olhar na multidão parecia questionar o que estava acontecendo. E uma única pergunta pairava no ar: até onde Marcelo iria para descobrir a verdade que agora parecia mais distante e confusa do que nunca? Então, de repente, uma mulher avançou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Era Camila, a mãe de Lara. Ela estava viva. A multidão ficou em silêncio. "Desculpem-me por tudo isso", ela gritou, a voz quebrando. "Eu sou a própria culpada. Meus erros vieram à tona." Marcelo quase não acreditou no que estava ouvindo. "Camila, você está aqui? Por quê? O que aconteceu?" O terror e a confusão se misturavam em sua voz. "Eu não tinha escolha. O que descobri sobre vocês, sobre o que André preparou, isso me transformou em alvo. Fui forçada a me esconder." "Sinto muito, Lara." Ela olhou para a filha, profundamente arrependida. A multidão olhava, incrédula. Essa nova verdade mudava tudo. Quem era realmente Camila? O que ela havia feito? As perguntas giravam na mente de Marcelo, e com cada segundo que passava, um novo mistério surgia. E agora, o que mais estava por trás de tudo isso? O futuro deles estava repleto de incertezas, e ele mal podia imaginar as consequências daquela revelação. Marcelo estava paralisado, o mundo à sua volta desaparecendo em um borrão. Camila estava ali, viva. A multidão, em silêncio, assistia ao reencontro caótico repleto de emoção. Um nó se formou em sua garganta. Camila? O que aconteceu? Ele mal podia acreditar que estava diante dela. "Nós pensávamos que você estava morta!" Eu preciso explicar. Não é tão simples assim." Camila gritou, olhando para os rostos confusos à sua volta. Lara, com os olhos marejados, deu um passo hesitante em direção à mãe, enquanto as peças daquele quebra-cabeça começavam a se juntar e, ao mesmo tempo, se desfazer. "Mãe, por que você fez isso?" A dor e a raiva dançavam em sua voz, mas antes que Camila pudesse responder, um grito cortou o ar. "Você não pode fugir do que fez, Camila!" Um homem alto, com cara de poucos amigos, atravessou a multidão, seu olhar fixo na mulher, que todos pensavam ter desaparecido. Ele estava com um grupo de homens que também usavam roupas escuras e uma expressão ameaçadora. Os olhares da multidão se tornaram um misto de medo e expectativa. O homem de preto apontava para Camila. "Você deveria ter permanecido desaparecida, é o que eu diria. Você não deveria ter voltado."
Camila ficou rígida, as palavras dele soando como uma sentença de morte. O que você quer de mim? O que está acontecendo? A voz dela saiu quase como um sussurro. Marcelo, sem pensar, se colocou na frente de Lara. Quem é você e o que quer com ela? Sua voz estava firme, mas o coração batia descompassado. Ele não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas a adrenalina pulava em suas veias. Eu sou só um mensageiro, o homem respondeu, um sorriso cínico surgindo em seus lábios. Camila ficou em nosso caminho, e não podemos deixar isso acontecer novamente. Ele olhou diretamente para Camila. Você realmente acha que pode jogar esse jogo e sair impune? A multidão estava em choque. Sussurros nervosos começaram a se espalhar enquanto as pessoas olhavam entre os envolvidos. Camila, por que você está envolvida com essas pessoas? A verdade começava a disparar como fogos de artifício e a inquietação crescia. Eu não sabia, Camila disse rapidamente, a dor em sua voz clara. Eu estava apenas tentando expor a corrupção que invadiu aquele lugar. Não queria que ninguém se machucasse. E então, quando tudo parecia pronto para explodir, o homem que parecia o líder do grupo de preto deu um passo à frente e revelou um dispositivo em sua mão. Não precisa ficar nervosa, Camila. Você e sua filha têm algo que pertence a nós. Um arquivo que pode arruinar tudo. Ele ergueu o objeto e o brilho fez seu coração disparar. Marcelo sentiu um frio na espinha. Arquivo? Que arquivo? Ele questionou, tentando entender. Camila parecia prestes a entrar em colapso, mas se manteve firme. O que você quer da nossa vida? O que você está fazendo? A urgência dela era palpável, uma vida inteira de segredos começando a se desdobrar. Um segredo que pode mudar tudo, Marcelo, ele disse. E não foi à toa que você se aproximou de Lara. A verdade é que ela não é apenas sua protegida. Ela é parte da nossa história, de uma trama maior do que você pode imaginar. As palavras dele atingiram como uma facada. A multidão estava em estado de choque. Era como se um terremoto tivesse abalado o chão em que estavam. Oh, como assim? O que você quer dizer com isso? A confusão de Marcelo se transformou em uma dor aguda. Uma onda de emoções tomou conta dele, enquanto a conexão parecia mais intensa. Lara tem uma ligação com tudo isso. Se você realmente quer a verdade, vai ter que suportar o peso das suas escolhas. Ele deu um passo à frente, e a tensão na atmosfera aumentou. E então, em um movimento repentino e descontrolado, a mulher de roupa escura ao lado do homem atirou algo brilhante no palco. Uma explosão de fumaça encheu o ar. Todos caíram para o chão, tossindo e tentando se proteger. Um grito cortou a fumaça, e a mulher de preto riu. A verdade pode ser um veneno. Cuidado com o que deseja. Quando a poeira começou a sentar e as vozes da multidão se tornaram sussurros, Marcelo se ergueu, a adrenalina ainda pulsando em seu corpo. Lara estava ao seu lado, os olhos assustados olhando para sua mãe. O que está acontecendo? O que você esconde de mim? O rosto de Camila ficou pálido e os laços familiares que pareciam ter sido recuperados agora estavam se desmanchando em um pesadelo. Lara, eu não posso te contar tudo, não agora. A pergunta pairava no ar e Marcelo percebeu que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Eles estavam emaranhados em uma teia de mentiras e a verdade estava prestes a ser exposta de maneiras que ninguém poderia prever. E no fundo, uma pergunta ecoava em sua mente. Até onde ele iria para proteger sua família, quando tudo que conhecia começava a se desmoronar? Marcelo estava paralisado, o mundo à sua volta, desaparecendo em um borrão. Camila estava ali, viva,
A multidão em silêncio assistia ao reencontro caótico repleto de emoção. Um nó se formou em sua garganta. Camila, o que aconteceu? Ele mal podia acreditar que estava diante dela. Nós pensávamos que você estava morta. Eu preciso explicar. Não é tão simples assim. Camila gritou, olhando para os rostos confusos à sua volta. Lara, com os olhos marejados, deu um passo hesitante em direção à mãe, enquanto as peças daquele quebra-cabeça começavam a se juntar e, ao mesmo tempo, se desfazer. Mãe, por que você fez isso? A dor e a raiva dançavam em sua voz. Mas antes que Camila pudesse responder, um grito cortou o ar. Você não pode fugir do que fez, Camila! Um homem alto, com cara de poucos amigos, atravessou a multidão, seu olhar fixo na mulher que todos pensavam ter desaparecido. Ele estava com um grupo de homens que também usavam roupas escuras e uma expressão ameaçadora. Os olhares da multidão se tornaram um misto de medo e expectativa. O homem de preto apontava para Camila. Você deveria ter permanecido desaparecida, é o que eu diria. Você não deveria ter voltado. Camila ficou rígida, as palavras dele soando como uma sentença de morte. O que você quer de mim? O que está acontecendo? A voz dela saiu quase como um sussurro. Marcelo, sem pensar, se colocou na frente de Lara. Quem é você e o que quer com ela? Sua voz estava firme, mas o coração batia descompassado. Ele não sabia se estava fazendo a coisa certa, mas a adrenalina pulava em suas veias. Eu sou só um mensageiro, o homem respondeu, um sorriso cínico surgindo em seus lábios. Camila ficou em nosso caminho e não podemos deixar isso acontecer novamente. Ele olhou diretamente para Camila. Você realmente acha que pode jogar esse jogo e sair impune? A multidão estava em choque. Sussurros nervosos começaram a se espalhar enquanto as pessoas olhavam entre os envolvidos. Camila, por que você está envolvida com essas pessoas? A verdade começava a disparar como fogos de artifício e a inquietação crescia. Eu não sabia. Não sabia. Camila disse rapidamente, a dor em sua voz clara. Eu estava apenas tentando expor a corrupção que invadiu aquele lugar. Não queria que ninguém se machucasse. E então, quando tudo parecia pronto para explodir, o homem que parecia o líder do grupo de preto deu um passo à frente e revelou um dispositivo em sua mão. Não precisa ficar nervosa, Camila. Você e sua filha têm algo que pertence a nós. Um arquivo que pode arruinar tudo. Ele ergueu o objeto e o brilho fez seu coração disparar. Marcelo sentiu um frio na espinha. Arquivo? Que arquivo? Ele questionou, tentando entender. Camila parecia prestes a entrar em colapso, mas se manteve firme. O que você quer da nossa vida? O quê? O que você está fazendo? A urgência dela era palpável. Uma vida inteira de segredos começando a se desdobrar. Um segredo que pode mudar tudo, Marcelo, ele disse. E não foi à toa que você se aproximou de Lara. A verdade é que ela não é apenas sua protegida. Ela é parte da nossa história, de uma trama maior do que você pode imaginar. As palavras dele atingiram como uma facada. A multidão estava em estado de choque. Era como se um terremoto tivesse abalado o chão em que estavam. Como assim? O que você quer dizer com isso? A confusão de Marcelo se transformou em uma dor aguda. Uma onda de emoções tomou conta dele enquanto a conexão parecia mais intensa. Lara tem uma ligação com tudo isso. Se você realmente quer a verdade, vai ter que suportar o peso das suas escolhas.
Ele deu um passo à frente, e a tensão na atmosfera aumentou. E então, em um movimento repentino e descontrolado, a mulher de roupa escura ao lado do homem atirou algo brilhante no palco. Uma explosão de fumaça encheu o ar. Todos caíram para o chão, tossindo e tentando se proteger. Um grito aterrorizado ecoou enquanto um clarão branco cegava a multidão. E em meio à confusão, um terceiro grupo de pessoas, vestidas com roupas civis e semblantes firmes, irrompeu através da escuridão. É isso, acabem com isso! Um homem de óculos escuros gritou, puxando um distintivo. Polícia Federal! Estamos aqui para prender os envolvidos no caso de corrupção de Camila Andrade! Marcelo ficou sem palavras. O que significava aquela nova reviravolta? Ele olhou para Lara, os olhos dela agora cheios de terror e confusão. O que está acontecendo? Mas antes que pudesse receber uma resposta, um dos homens de preto olhou nos olhos de Lara e disse: Você não sabe, não é? Você é apenas uma peça neste tabuleiro. E essa revelação vai mudar tudo! E seguido de um passo rápido, o homem desapareceu na multidão, engolido pela escuridão. Marcelo ficou paralisado, seu mundo desmoronando. Como tudo isso se conectava? Ele olhou novamente para Lara, agora mais fragilizada do que nunca, e o peso da verdade começou a se formar na sua mente. Lara, o que você sabe sobre sua mãe? Há algo que você não me contou? Lara hesitou, um desespero crescendo em seu olhar. Eu não sei ao certo, pai, mas talvez a minha avó... Antes que pudesse terminar, uma voz estrondosa interrompeu. Você não deveria ter se envolvido com essa história, garoto. Era André, agora ao lado dos homens de preto. E o que pode ser mais chocante, ela não é só a filha de Camila. Como assim? A revelação atravessou o ar como um raio. Marcelo sentiu seu coração parar. O que você não sabe é que Lara é a filha do homem que a sua riqueza se baseia. A última peça do jogo. Dentro dela está o que você precisa. As palavras dele se espalharam pela multidão, cada pessoa em choque. E Marcelo olhou para Lara, a confusão em seu coração se transformando em pânico. O que isso significava para eles? Até onde ele iria para descobrir a verdade quando tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar? Marcelo estava paralisado, seu mundo caindo em um turbilhão de revelações. A confusão se espalhava entre a multidão, e as palavras de André pareciam ecoar como um estalo ensurdecedor. Lara, ao seu lado, olhou para ele com um misto de medo e desespero. O que isso significa, pai? Ele não conseguiu responder. O olhar desesperado de Lara, com os olhos marejados, despertou um instinto protetor dentro dele. Camila, sua ex-patroa e a mãe de Lara, estava sendo cercada por rostos hostis. O homem que se apresentava como mensageiro, seu sorriso cínico jogando mais lenha na fogueira da confusão, deu um passo à frente. Você realmente se envolveu em algo que não entende, Marcelo. Ele dizia, sua voz firme. A verdade sobre Lara mudará tudo. A multidão observava, inquieta. Os murmúrios começaram a crescer como uma tempestade se formando à distância. O que você está escondendo, Lara? Uma voz na multidão gritou, e o murmúrio cresceu. Os olhares se fixaram nela. Ei, eu não sei, Lara exclamou nervosa. Só quero entender o que está acontecendo. E foi nesse exato momento que o céu se tornou negro. Uma explosão ensurdecedora cortou o ar e o chão tremeu sob os pés de todos.
O clarão de luz que parecia um farol imponente iluminou o espaço, ofuscando as visões. As pessoas começaram a gritar, correndo em todas as direções. A cena se tornou um caos e Marcelo se virou instintivamente para proteger Davi, que estava escondido sob seus braços. No meio da confusão, uma figura alta emergiu da fumaça. Era uma mulher, rosto oculto atrás de uma máscara, e sua presença se destacava como uma sombra ameaçadora. A verdade nunca pode ser escondida, ela proclamou com uma voz que ecoou de maneira inconfundível. Quem é você? Marcelo gritou, sua voz se perdendo no clamor. As pessoas estavam em pânico, mas havia algo na postura da mulher que congelava a multidão. Eu sou o que você ignorou, Marcelo. O que você negou por muito tempo. A mulher removeu a máscara e mesmo com o rosto em sombras, a semelhança era inconfundível. O queixo de Marcelo caiu. Sou sua irmã. O efeito foi instantâneo. Uma onda de choque percorreu a multidão. Risadas nervosas misturadas com expressões de incredulidade. Lara olhou para Marcelo confusa, como se não tivesse certeza do que acreditar. Irmã, isso é impossível! Não é tão simples assim. Você tem que entender. A mulher continuou, seu olhar fixo em Marcelo. Tive que me esconder. Depois do que aconteceu, você sabe. A nossa família está quebrada. Suas escolhas, suas alianças, tudo isso levou a isso. E Lara, ela é a chave para redimir tudo. Marcelo sentiu a raiva e a confusão borbulharem dentro dele. Você está mentindo! Eu não te conheço! As emoções misturavam-se de forma caótica. Ele olhou para Lara, que se afastava lentamente dele. Mas eu sei quem você é, a mulher respondeu, a urgência em sua voz crescendo. E a verdade está escondida nesta família. Lara precisa saber. Você também. Sobre Camila, sobre tudo. A multidão começou a murmurar. E Marcelo sentiu que o chão se abria sob seus pés. Ele tentava juntar as peças do quebra-cabeça, mas tudo parecia estar se desintegrando. O que ela queria dizer? E quando a mulher se preparou para falar novamente, a fumaça se dissipou e um grupo de policiais avançou, interrompendo tudo. Está tudo sob controle. Um deles gritou. Todos, fiquem no chão! Com os olhares confusos da multidão voltados para os oficiais, os homens de preto recuaram em um gesto de rendição. A tensão aumentava e Marcelo percebeu que a revelação de sua irmã poderia ser a ponta do iceberg de algo muito maior, muito mais aterrador. O futuro, que antes parecia apenas sombrio, agora revelava um abismo. Uma pergunta ficou pairando no ar. Quem ele realmente era? E até onde sua família estava disposta a ir para proteger suas verdades mais obscuras. As redes da traição e dos segredos estavam se entrelaçando e Marcelo sentiu um frio na espinha. O jogo estava apenas começando. Marcelo estava em choque, a revelação da mulher sendo sua irmã ressoando em sua mente como uma bomba. A multidão estava paralisada, esperando a próxima jogada naquele Jota. Ele mal conseguia respirar. A adrenalina pulava em seu corpo, enquanto suas emoções se misturavam em uma tempestade. É a verdade! Ela gritou, o desespero em seu tom cortando o caos ao redor. Você precisa entender o que está acontecendo. Lara é parte de uma história muito maior. Ela é uma conexão viva entre os fantasmas do nosso passado. A confusão tomou conta do ambiente, as pessoas cochichando, algumas balançando a cabeça em negação, outras aplaudindo a coragem dela. Lara olhou para Marcelo, buscando respostas que pareciam estar se desvanecendo. Pai, o que isso tudo quer dizer? Eu só quero entender.
A vulnerabilidade nas palavras dela fez o coração de Marcelo apertar. Ele estava prestes a abrir a boca, mas o homem de preto interrompeu, rindo de forma cínica. Vocês são apenas peças de um grande tabuleiro. E enquanto esse jogo continuar, quem perder já está condenado. O tom dele era ameaçador. E Marcelo se pôs à frente de Lara, protegido, como se o simples ato fosse suficiente para salvá-la. A polícia estava avançando, interrompendo a tensão crescente. Ninguém se mexa! Alguém gritou. E no caos, a mulher de máscara foi levada rapidamente. A tensão estava explodindo, e Marcelo, percebendo que precisavam agir rápido, virou-se para Camila. O que você sabe? Por que não me disse antes? Não apenas sobre mim, mas sobre Lara. Ela olhou nos olhos de Marcelo, e a dor em seu olhar era palpável. Eu estava tentando proteger você, Marcelo. Eu fui forçada a agir assim. Era uma apelação sincera, que fez algo dentro de Marcelo estremecer. Mas ele não podia deixar que o passado ditasse o presente. E isso justificava cortar a nossa conexão? Teve um custo alto demais. Eu preciso saber, Camila. O que exatamente você descobriu? A urgência da pergunta fez as pessoas ao redor prenderem a respiração. Camila hesitou, mas decidiu finalmente se abrir. A corrupção estava mais próxima do que imaginei. Tudo se ligava a você e a pessoas em quem confia. Você não pode ignorar e fechar os olhos sob o peso do silêncio. Lara é a única que pode te ajudar a acabar com isso. As palavras dela ecoaram como um estalo. Marcelo sentiu um peso em seu peito. Mas como? Ele estava se sentindo preso em uma teia de mentiras e não bastava escapar daquela noite. A verdade o seguia como sombras. O caos ao redor elevou em volume, mas havia uma centelha de esperança no ar. Lara, percebendo a fragilidade da situação, levantou a cabeça. Vamos juntos, mãe. Eu prometo que não vou deixar vocês aqui. Seus olhos brilharam com determinação e o amor pelo pai. Mas naquele momento, outro homem avançou da escuridão. E Marcelo percebeu que a verdade poderia realmente matar. Precisamos sair, disse ele baixinho a Lara e Camila, numa espécie de pacto secreto. Quando a poeira começou a assentar, a verdade começava a brilhar. Mas a incerteza ainda pairava no ar. O que aconteceria a seguir? O futuro deles estava definido por uma teia de mentiras, antiga e dolorosa. O que mais estavam prestes a descobrir? E nesse jogo de poder, reviravoltas inesperadas e revelações chocantes, ele sabia que precisaria de todo o apoio ao seu redor. Agora, mais do que nunca, eles precisavam lutar juntos. Mas por quanto tempo poderiam resistir à pressão crescente? E antes que a fumaça se dissipasse completamente, um grito ecoou na multidão. Era André com uma expressão triunfante. A verdade nunca fica escondida por muito tempo. A história deles, mais do que nunca, estava longe de ter um final. No entanto, assim que o silêncio se estabeleceu novamente, Marcelo sentiu um impulso crescente. A necessidade de que todos que acompanharam essa jornada não perdessem o próximo capítulo. Você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que essa história continue. Não espere nem mais um segundo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Você tem amigos que precisam conhecer esse desfecho. Então compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 deles.
Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas